a prova, tá? Eu vou disponibilizar ela a partir de amanhã e até o dia 23 para vocês estarem realizando, tá? E aí cai até o conteúdo, o que cai na prova até o conteúdo de hoje, que é o PAGE. Vocês vão ter um pouquinho mais de 1 hora para fazer a prova, tá? Vão ser 20 questões, todas elas de marcar, tá? 20 questões objetivas. 10 questões são interpretação da imagem. Eu vou colocar uma imagem, um quadro clínico. O último dia para fazer a prova é o dia 23. Vocês podem fazer qualquer dia, tá? Vocês podem fazer a prova em qualquer dia. Eu vou botar ali uma hora final para fazer, tá? Para quem acessar no último dia a prova, né? Vai ter um horário X lá para fazer a prova. Eu acho que eu vou colocar até a meia-noite, né? Tipo, uma coisa assim. Vou dar um prazo final de horário e de dia. E vocês podem fazer a qualquer hora, a qualquer dia. Então, a prova não vai acontecer em horário de aula, tá? E aí vocês vão ter um pouquinho mais de 1 hora para fazer a prova. Vão ser 20 questões de marcar, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Perguntas, pessoal, mais nada? Tudo tranquilo, então. Começamos no PAGE, então. O PAGE, então, ele é uma patologia, é um problema do metabolismo ósseo. Na verdade, não se sabe a real causa do PAGE, né? O PAGE, ele pode ser, alguns consideram um tumor, alguns consideram uma patologia do metabolismo ósseo. Eu, particularmente, considero como uma patologia do metabolismo ósseo, onde o corpo, ele vai... O PAGE, ele é dividido em 4 fases, né? Então, na primeira fase, tu tem a reabsorção dos ossos, né? Tu tem uma perda da densidade óssea. Depois, tu tem uma fase mista, que tu tem tanto redução quanto aumento da massa óssea. E a terceira etapa é uma fase mista, desculpa, é uma fase blástica. A terceira fase tem um aumento da densidade óssea, só que é um osso, não tem a trabeculação no sentido da tensão no osso, né? Então o osso dentro dele, todo ele é trabeculado, ele tem toda trabéculas, ele tem direções da formação da fibra da massa óssea, da matriz óssea. E o que acontece? Essa direção dessas trabéculas é na direção que o osso recebe a tensão. Então, o que acontece? Se tu começa a fazer algum exercício físico, dependendo da modalidade de treinamento físico que tu faz, o teu osso ele vai se remodelar, ou seja, vai mudar a direção das trabéculas. E isso o teu corpo faz para aumentar a resistência do osso, então na dependência da direção da carga tensional que esse osso recebe. Então a gente tem uma remodelação óssea. É claro que essa remodelação ela não é extrema, né? Mas ela acontece, então tu tem uma alteração inclusive da morfologia do osso, morfologia estética. Então, à medida que tu, por exemplo, vai fazer levantamento de peso olímpico, ou tu vai fazer natação, tu vai ter uma remodelação óssea, que isso vai deixar o osso dependendo até com mais densidade ou dependendo até com menos densidade. Então, por exemplo, um ciclista ou um nadador a nível competitivo, nível profissional, essas pessoas elas vão ter uma remodelação óssea extrema, né, a ponto de deixar o osso, inclusive, com menos densidade. E aí tem mais risco de fratura. Então, o ciclista ou o nadador, a gravidade ela tem um efeito diferenciado. Por exemplo, a água, ela 6 vezes, a gravidade é 6 vezes menor. Então, a tendência é tu perder densidade óssea. Claro, se tu ficar muitas horas dentro de uma piscina nadando, mesmo que tu tenha a contratibilidade muscular, né, a ativação dos músculos, no caso, um treinamento resistido, né, ele sempre vai gerar aumento de massa óssea. Mas no caso de um atleta, proporcionalmente ao atleta de outra modalidade, o nadador ou o ciclista vão ter menos densidade, porque o efeito da gravidade ele é alterado. Tá? Ou, por exemplo, quando a pessoa fica muito magra, e aí seria claro, num caso patológico, pelo emagrecimento, um problema metabólico, pode se reduzir a densidade óssea. Mas o que eu quero deixar claro é que os ossos, eles se remodelam na dependência do estímulo que a gente faz no músculo. Então, se tu faz mais ou menos exercício, ou dependendo do tipo de modalidade esportiva que tu faz, tu vai ter um tipo específico de trabeculação óssea, né, no caso da direção das trabéculas, e aí isso vai deixar o osso com mais resistência.
Ao passo que numa patologia óssea, tipo Paget, essa trabeculação ela vai ser muito desorganizada. Então, embora se tenha mais densidade óssea, a direção das trabéculas é muito desorganizada. E aí, na verdade, o osso ele é mais frágil que o normal. Então, o Paget, quem tem o Paget, vai ter fragilidade óssea, mesmo que tenha uma alteração com mais densidade. É claro que no início ele se caracteriza pela redução da densidade óssea, então inicialmente tem tipo uma osteoporose, e aí depois tem uma alteração mista, e aí nas condições mistas a gente tem quando olha o raio-x vai acabar confundindo, por exemplo, com uma metástase, e aí um dos principais diagnósticos diferenciais da aparência radiológica mista, por exemplo, ou uma alteração blástica, vai ser metástase osteoblástica, ou, por exemplo, um mieloma múltiplo. Então, o Paget, ele tem características radiológicas que te faz pensar que é Paget, mas num estágio inicial, na alteração lítica ou mista, o principal diagnóstico diferencial vai ser metástase, porque a apresentação radiológica ela é muito semelhante. E depois não posso deixar aqui de falar que o Paget, embora a gente vá estudar ele e tudo mais, tá estudando ele, é raro o Paget no Brasil. O Paget é uma condição que depende de questões étnicas, né? Então, dependendo da tua genética, né? Dizem que, então, descendentes de europeus e tudo mais têm mais chance de desenvolver o Paget, e por aí vai. E a gente vai ver, então, que na Europa, Estados Unidos, Canadá, o Paget ele é muito mais prevalente que no Brasil. Eu tenho até aqui no meu material os dados epidemiológicos do Paget, né? Então ele é predominante em caucasianos, né? Bianca, tu já pegou o paciente na tua prática com Paget? Já atendi alguns pacientes com Paget, sim, mas foram pouquíssimos, né? Se não me engano, só dois, tá? O que acontece, eu posso ter atendido pacientes que tinham Paget e não sabiam, e nem eu sabia que tinha Paget. E isso, Laís, então começa com uma alteração lítica, e aí depois uma alteração mista, e depois uma alteração blástica, e depois a deformidade maligna, a malignização, que é o mais raro. Tá? Então ele tem 4 fases, o Paget, mas inicialmente ele se caracteriza só pela alteração lítica. Então muitos pacientes vão ter só alteração lítica, a gente vai classificar eles como pacientes osteoporóticos, tá? Então, na verdade, o que eu acho também é que existe uma subnotificação, né? Agora está na moda esse termo, né? Mas acho que existe uma subnotificação do Paget. Acho que talvez se tenha, mas seja pouco diagnosticado, tá? Mas no Brasil, então, ele é muito menos prevalente que em outros países. Por exemplo, a gente vai ver, então, que nem tem aqui no material, né? Austrália, Nova Zelândia e tal, 12% da população com o Paget. Até esse conteúdo, essa patologia, é conteúdo obrigatório para qualquer prova, tá? Então, por exemplo, tu vai fazer nos Estados Unidos para exercer aquilo, tu tem que passar numa prova, né? O Paget sempre cai nessa prova, não tem como não cair, tá? No Canadá também, na prova da Oceania, então é uma matéria obrigatória, né? No Brasil, como é uma condição relativamente rara, dá para se dizer assim, não é um conteúdo assim que o pessoal sabe de cor, tá? É um conteúdo mais. Então, eu acho assim, para a prática de vocês, eu questiono um pouco assim a importância dessa patologia, mas a nível internacional é bem importante, tá? Então, a prevalência é muito mais baixa, 0,2, 0,4 da população acima de 55 anos, tá? E geralmente paciente, então, descendente de europeu. As causas, então, que nem tem aqui, né? Tem as mais variadas causas possíveis. Nós vamos imaginar, então, que ela é uma variante metabólica, tá? Ou uma desordem tumoral, ou uma alteração imune, desculpa, uma alteração de tumor, uma alteração tumoral, porque tem potencial maligno. O Paget é raro, mas ele tem o potencial maligno, ou seja, na última fase ele pode se tornar pode desenvolver um tumor, a pessoa pode desenvolver, tá? Então, ó, olha só, 40% tem um paciente de primeiro grau que teve o Paget. Então, ele tem, para alguns, o componente genético, tá? Então, geralmente, ele é assintomático, né? E quando tiver dor, é porque tem fratura, tá? Essa dor chata é dor de fratura, tá? Então, a dor chata que dói dia e noite, e aí o paciente faz um raio-x para algum outro propósito e acaba observando, então,
as microfraturas geram, então, uma deformidade óssea. Então, vai fazer um raio-x e vai ver um nível de deformidade óssea, tá? Vai ver um nível de osteopenia ou uma alteração mista, é o que vai se ver. O mais comum é na fase inicial ter só osteopenia e o paciente é diagnosticado como osteoporótico, por exemplo, tá? Então, a deformidade geralmente nos membros inferiores, né? Uma deformidade comum é a coxa vara, vai alterando a morfologia da perna do paciente. Ele tinha uma perna com uma morfologia e essa morfologia vai se alterando para uma coxa vara. Pode ter a invaginação basilar, então, quando a base do crânio ela deforma, e depois as fraturas patológicas, que é as fraturas comuns, né? Fratura de fêmur, fratura de corpo vertebral. E depois tu tem as pseudofraturas, que seriam deformidades ósseas muito lentas, né? Microfraturas muito sutis, muito pequenininhas, a ponto de nem gerar sintomatologia. Então, o osso ele vai se deformando bem devagarinho, tá? E depois a gente tem a estenose, a vértebra ela dá uma inchada, o corpo vertebral ele se deforma, ele fica maior que o normal, e ele pode crescer na direção do canal medular, e aí isso vai dar, então, o que a gente chama de estenose. Estenose é redução da luz do canal medular. A estenose, ela pode ser estenose a nível do canal medular, ou pode ter uma estenose do recesso lateral, que é o forame intervertebral, tá? Ela gera, então, a estenose, a redução dos forames, pela alteração morfológica do formato do corpo vertebral. O corpo vertebral ele fica alargado, ele fica maior que o normal e o diâmetro do canal medular reduz. E aí isso gera, então, uma estenose, uma compressão medular, tá? Pode dar, então, pela alteração do metabolismo, então, do ósseo, vai dar, então, anemia. Tu tem a substituição do tecido da medula óssea por um tecido fibroso, então altera a formação do tecido hematopoético. E depois a degeneração das articulações, mais comum então no quadril, né? Então, pela deformidade, pode propiciar a degeneração articular, né? Uma degeneração precoce, dá para se dizer assim, pela alteração da morfologia, a carga em cima da articulação se altera e aí predispõe à degeneração. E pode gerar também cálculo renal pela quantidade de reabsorção do cálcio. Então, vai ter hipercalcemia por cálcio circulante. Então, tu vai ter um excesso de cálcio, né, na circulação sanguínea, porque tu está tendo uma reabsorção e isso pode gerar, então, o cálculo renal. A degeneração maligna, então, em alguns casos, em casos mais raros, pode gerar, e o osteosarcoma, então, é a alteração mais comum, né? O osteosarcoma é aquele primeiro tumor que a gente viu depois do mieloma múltiplo. O osteosarcoma, então, ele é uma alteração espiculada do osso, ele gosta de afetar o fêmur proximal e o húmero proximal, gerar aquela alteração espiculada do osso, ou uma formação de uma massa tumoral adjacente ao osso, né? E aí, geralmente, o osteosarcoma, o osso que tem osteosarcoma, ele tem que ser extirpado, então tu tem a amputação do membro, ou tu tem só a remoção do osso na região onde desenvolveu o osteosarcoma e se coloca ali uma prótese metálica, né? Então a gente se faz, então, como é que é o nome? Me esqueci agora, uma artroplastia, né? Uma artroplastia se substitui, então, a articulação por uma estrutura metálica, só que o osteosarcoma, ele é um tumor mortal, né? A chance de gerar a morte do paciente é muito grande. Ele é um tumor que gera, então, metástase com muita facilidade, tá? Então, um osteosarcoma é quase uma sentença de morte. Então, o Paget pode ser uma doença muito séria se a pessoa desenvolver, então, a última fase dele, que é a formação de tumor pela deformidade pagetoide. Então, o Paget, ele gosta da coluna, ele gosta da pelve, ele gosta do fêmur proximal, tá? Que mais? Nos exames laboratoriais, então, fosfatase alcalina elevada, cálcio e fósforo também vai estar elevado, né? E aumento, então, da hidroxiprolina, então, pela reabsorção do osso aumentada. Então, aqui, que nem eu estava comentando, tu vai ter 4 fases super românticas. Então, começa por uma alteração lítica, que é a osteoporose. A segunda fase é a fase mista, né? No material, estamos na aula 4, no finalzinho da aula 4, Poliana. No finalzinho, o Paget é a última patologia da aula 4.
tá? Depois, a terceira fase é a fase esclerótica, que é o aumento da densidade óssea. Denis, isso aí, ó, slide 101. E o estádio, né? Estágios. Pô, ficou estádio, olha só que emoção. É estágio. Isso aqui foi falta. Isso aí é o problema estagiário que digitou errado. É o Danilo, o estagiário. Bom, então a quarta fase, né? É o cara que fez de madrugada, né? Eu tenho uns erros de digitação aqui que me perdoem, pessoal. O estágio 4, então, é a degeneração maligna, então, que é a fase letal, então, que pode desenvolver, então, um osteosarcoma. No raio-x, então, tu vai ter tanto aumento quanto redução da densidade óssea, então depende, né? E tu vai ter essa trabeculação grosseira, né? Tu vai ter um espessamento do córtex, que é característico, só o Paget vai dar espessamento do córtex, e a deformidade óssea, que é o alargamento também, só o Paget vai dar isso aqui, tá? Então, vamos às alterações, ver se eu tenho aqui. A gente pode estar fazendo uma cintigrafia para ver, então, se tem metástase e tal, ver a localização da alteração. E a tomografia é um exame bem comum para se ver o tipo de deformidade óssea que está se tendo, tá? E a ressonância magnética, então, para ver se tem alguma massa tumoral, alguma coisa assim, tá? Para fazer o diagnóstico diferencial só com a biópsia, tá? A biópsia é o melhor exame, então, de novo, para diagnóstico diferencial para outras patologias. Então, o que só o Paget tem? Vamos lá. Só o Paget tem o córtex espessado, fica só o Paget dá esse córtex espessado, e essa deformidade óssea, no caso, os alargamentos também, fica só para o Paget. As evidências de amolecimento do osso, pode falar, Pablo. Albers-Schomburg. Sim, o que seria isso? Tem osteopetrose maligna. Sim, essa é uma outra patologia, bem rara, né? Uma alteração também do osso. Também tem esse padrão. Sim, pode ser. Aí seria teria que fazer o diagnóstico diferencial. Com certeza. Mas é uma alteração bem rara também, né? Bem rara. Aí teria que fazer o diagnóstico diferencial com o Paget. Certo? Mas eu nem entrei nessa patologia, porque ela é uma patologia muito rara. Ela fazia parte do material e eu removi ela, tá? Então a gente tinha no conteúdo a osteopetrose maligna. Então, se vocês tiverem curiosidade aí de estudar essa patologia, mas ela é mais rara ainda que o Paget. Então, sinceramente, eu tirei ela porque é muito raro, entendeu? Vocês não tem por que estudar patologia rara, sinceramente falando, né? Eu atendi um paciente só em toda a minha vida com osteopetrose maligna, uma vez só. Se alguém precisar, tem estudo de caso, legal. Oi, pode falar. No mieloma múltiplo tem uns nódulos no crânio, né? E no Sim. Paget vai ser todo o crânio amolecido? Aí o que acontece? Tu não vai palpar o crânio, ele vai estar mole, tá? Tu vai observar no raio-x que a base do crânio, ela fica com uma aparência amolecida, em vez de ter esse padrão assim, esferoidal, ele invagina, faz isso aqui na base dele. Então, no raio-x se tem uma aparência de crânio amolecido, mas ele não é, tu não pega o osso, ele tá mole, tá? Isso não acontece. O nível de amolecimento é por uma microfratura do osso, ele vai se deformando ao longo do tempo, e aí parece que ele tá mole. É claro que ele é mais frágil que um osso normal, mas ele não necessariamente é mole, tá? Ele não é um osso que tu pega e fica empurrando ele fica se deformando, mas pelas microfraturas ele vai cedendo, e aí parece que ele é mole. Tá. Mas no mieloma é palpável, assim, os nódulos mais molinhos ou Os também nódulos, aí são nódulos, são bolinhas que tu vai palpar no crânio, né? Tu vai botar a mão no crânio e tu vai sentir várias bolinhas ali. Aquelas são as pequenas massas tumorais do mieloma múltiplo. Tá bom. Certo? De nada.
Tá, e aí, assim, essas próprias tumores que a gente está estudando aqui, muitos deles não são muito comuns, muitos talvez vocês nem atendam ninguém com eles, então, ia ser uma disciplina era uma disciplina muito chata, porque se via um monte de tumor, só que fica, como é que se diz, fica estranho, assim, estudar um monte de coisa que não se sabe se vai usar, que não vai ser o dia a dia, e às vezes a gente estuda um monte de matéria que no final das contas a gente talvez aprendesse mais por uma experiência. Então, assim, a preocupação principal é preparar vocês para ver as condições, e aí montar um diagnóstico diferencial e tudo mais. E isso tem uma certa profundidade que a gente vai abordar, que a gente está abordando, mas entrar demais em vários tumores, várias patologias, vai tornar a disciplina pouco funcional, dá para se dizer assim. A gente, tudo bem, é importante estudar, quanto mais estudar, melhor, só que se a gente vê um conteúdo muito, 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 muito extenso, vocês não vão lembrar. E aí não vai ter servido de nada, né? Eu até estava ainda ontem de noite conversando com a minha esposa sobre artes marciais, né? Eu treinei por muito tempo o Muay Thai. E aí a gente estava comentando sobre karatê, eu treinei também karatê, treinei taekwondo, treinei full contact, treinei várias artes marciais, mas o que eu treinei mesmo foi Muay Thai. E existem artes marciais super complexas, assim. Tipo, tu aprende, sei lá, 400, 500, 600, 700 tipos de movimento. Isso também acaba desestimulando por overload. Então, o que acontece? Tu vai treinar lá o Hapkido. Hapkido tem... Não, Hapkido não, Aikido. Tem 500 métodos de defesa, de torções, de giros e tudo mais. Tu não, se tu um dia precisar usar arte marcial para te defender, tu não vai, porque eu treinei 400 movimentos, eu vou ser melhor. Isso não vai acontecer, tá? Tu vai ser melhor se tu conseguir aprender bem um movimento. E aí depois outra coisa que acontece é o que a gente chama, que eu estava tentando explicar ontem, que é o tempo. A tua vida é tempo, tá? A tua vida o tempo todo ela é decidida pelo tempo. Tudo que tu faz é decorrente do tempo. Então tu precisa de tempo para ganhar dinheiro, tu precisa de tempo para aprender alguma coisa, tu precisa de tempo para estudar, tu precisa de tempo, tempo, tempo. Tudo é tempo, e tempo é vida, né? Tu tem um tempo para viver, né? E esse tempo ele está cronometrado. Tu tem aí uns 80 anos, mais ou menos aí para fazer tuas coisas, né? E aí um dia tem 24 horas só. E aí, o que tu consegue fazer em 24 horas? Então, para tu conseguir usar bem uma capacidade, as habilidades que tu mais vai usar são aquelas que tu mais vai vivenciar elas. Tudo aquilo que tu aprender, que tu absorver e tu usar mais vezes, tu de fato vai aprender melhor. Então, na faculdade, vocês vão desenvolve uma série de habilidades, mas existem algumas habilidades que realmente são essenciais para vocês começarem a trabalhar e outras vão ser desenvolvidas com o passar do tempo, né? Travando, pessoal. Então, assim, nessa questão das habilidades, é importante que vocês tenham uma noção geral das patologias. E aí, se a gente investir um monte de tempo em patologias que de repente não vão ser usuais, eu acho que não vai ter um crescimento verdadeiro. Então foi por isso que eu reduzi então o número de aulas dos tumores. Isso a gente fez isso em 2010, quando foi a primeira reformulação do curso. E aí se reduziu bastante o número de tumores para dar importância para outras condições que vão ser mais rotineiras, que vão ser as lesões ortopédicas. Daí isso sim vai ser a vida de vocês, e aí realmente isso realmente tem que estudar bastante, tá? Eu tenho um amigo que ele é dono de uma academia em Esteio, e eu faço piada com ele, porque quando a gente se conheceu, ele tinha lá um paciente que tinha uma lesão crônica no ombro e tudo mais, e aí eu tratei lá desse paciente dele e tudo mais, e nesse período também o aluno era aluno da academia dele, então a gente fez um trabalho conjunto e deu certo, a gente conversou e tudo mais, e aí ele não sabia o que era quiropraxia, expliquei para ele e tudo mais, e aí expliquei para ele, ó, paciente com esse tipo de condição, esses são os pacientes que tu pode estar me encaminhando. Sério, os primeiros 5 pacientes que ele me mandou,
era sacanagem, era, como é que se diz? Sacanagem que eu digo é forma de dizer, mas era quase que uma pegadinha, assim, tipo, ele me passou 5 aberrações, assim, ele me passou 5 pacientes com patologias absurdamente raras, e um dos pacientes tinha essa, então, essa osteopetrose. E aí, ele, tô te encaminhando o paciente assim, assim, assado, ele tem osteopetrose. Aí ele disse, cara, tu tá louco, isso aqui, tu tá maluco, cara, isso aqui é muito raro. E entre outras patologias, depois, um outro paciente também com uma alteração tumoral, ele passou um paciente depois com osteonecrose de cabeça de úmero bilateral. Oh! E aí, ele disse, tá, mas tu não tá acostumado a atender? Não, tô acostumado, mas essas coisinhas aqui que tu tá passando aqui pra mim é só as bruxarias, né? Depois ele me encaminhou outras bizarrices, ele encaminhou um paciente com múltiplas extrusões discais e radiculopatia, com perda de força de membro inferior, que tinha feito uma artrodese. Nossa, o cara tava de sacanagem. Só pedreira, assim, aí eu achei até que era, que era de propósito, mas teria que ser muito ninja para fazer isso de propósito, né? E aí não era óbvio, né? Era os pacientes lá, as pessoas que procuravam ele. E aí, eu acho também essa questão da vida profissional vai muito de cada um, assim. Eu acho, assim, quanto mais caro for a tua visita, menor a chance de tu pegar pedreiras das pedreiras das pedreiras, tá? Porque o paciente que tu cobra caro, que ele tem acesso a médico com mais facilidade. E aí, a qualquer coisa, ele vai usar o plano de saúde, e como tu não vai fazer parte do plano de saúde, tu vai ser uma segunda opção dele. Então, quando o médico lá, tu tem uma hernia de disco, tu tem uma distensão muscular, aí o paciente vai aparecer para ti, e aí vão ser geralmente coisas mais simples. E aí, se tu cobrar barato, ou tu vai atendendo um posto de saúde, aí vão aparecer coisas mais tensas, assim. Um outro era uma senhora, olha só, era uma senhora que estava entrando no box para tomar banho, no chuveiro, e ela escorregou e caiu sentada. E quando ela caiu sentada, ela fraturou L1 e L2. Ela teve fratura compressiva de L1 e L2, ela tinha osteoporose, era uma pessoa obesa. E aí ela fez o raio-x e a ressonância, e ela teve uma perda de altura discal extrema, assim, o corpo vertebral ficou minúsculo, assim, e aí a vértebra ela transladava. E aí o médico não quis fazer cirurgia, nenhum procedimento, porque o nível de osteoporose era muito alto. E o que se faz, assim, talvez, né, é injetar tipo de um cimento dentro. O cimento é a forma de dizer, mas eles fazem um enxerto dentro do osso com um material que é mais rígido, assim, talvez para aumentar um pouco a altura do corpo vertebral. Porque o que acontece? Quando tu perde severamente a altura de corpo vertebral, essa vértebra ela pode transladar para frente e para trás. E se ela transladar para trás, ela pode gerar uma compressão de raiz nervosa ou de cauda equina. Então, nesses casos, assim, de perda extrema de altura de corpo vertebral, vira um paciente muito, 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 muito perigoso, assim. E aí, o paciente, ele vira cadeirante, assim. Essa minha paciente, ela tinha, então, uma deformidade em flexão daquela área da lombar, de L1, L2, então, ela tinha ali uma curvatura, né, em flexão, e ela era cadeirante, assim, ela até caminhava, ela tinha força nas pernas, mas ela tinha uma deformidade, ela estava o tempo todo curvada para frente, então ou ela ficava numa cadeira de rodas, ou ela caminhava com andador, se segurando, assim, para conseguir se movimentar. E aí ela não fazia muito tempo, ela fazia alguns meses que ela tinha tido aquilo, e aí o médico não quis mexer nela, indicou para ela genericamente fisioterapia, sem saber exatamente o que dá para fazer na fisioterapia. E aí, como eu tenho uma mesa de tração, ela achou que seria legal tracionar lá e tal. E aí apareceu lá no consultório. E esse rapaz, então, da academia tinha me encaminhado, falou, né, que eu tinha uma mesa que tracionava, assim, assado. Ia ser bom aparecer lá. E eu, cara, tu tá louco, né? Outra bizarrice, outra coisa que não costuma aparecer, né? Essas fraturas de corpo vertebral extremas, a ponto de ter instabilidade, não são comuns de aparecer, pelo menos não para mim. E aí não dá para mexer, eu não quis mexer, certo? E aí outra coisa emocionante, ele deve ter achado que eu era um incompetente daí, né? Não tratava ninguém lá, ele mandava lá os pacientes com as patologias, mas ele mandava só as cartas raras do baralho, né? Vamos lá, então. Seguimos, então, com as aparências radiológicas. Uh,
Te deu prática em casos únicos. Me deu muita prática, fiquei super feliz. É, mas esses casos únicos aí a gente aprende de verdade. Aí, às vezes, o que eu acho assim, não vale a pena eu ficar entrando nos casos únicos, aí os casos únicos vocês vivenciam eles, e aí sim vocês não vão esquecer nunca mais, tá? História para contar, exatamente. Ó, então essa vértebra ela ficou alargada, ela inchou, tá? Isso só vai aparecer no pagê, tá? Então essa vértebra ela tá marfinizada, ela tá mais clara que o normal, tá? E ela fica alargada. Então isso é bem característico do pagê. E aqui a gente tem uma alteração mista, né? A gente tem perda de densidade óssea em alguns pontos, algumas trabeculações, e esse osso é a tíbia, ela ficou mais alargada, mais inchada, também característico do pagê. Tá? Esse osso também ele perdeu completamente o contorno dele, né? Ele tem um alargamento para essa área aqui inteira e tá todo ele mais claro que o normal, tá? Isso aqui é o fêmur, né? Nem dá para acreditar, mas ele tá todo deformado, o fêmur, também uma deformidade pagetoide. Do calcâneo, então, ele tem aumento de densidade óssea para cá, também está alargado. Isso aqui é calcificação de tecidos moles, aqui provavelmente da inserção dos gastrocnêmios, do tendão de Aquiles, e aqui calcificação da face plantar. Professor, tumor de células gigantes também deixa a vértebra assim? Não, deixa, só que aí ela vai ter uma trabeculação mais definida. Tu consegue ver as trabeculações como se fossem várias bolhas, e aí tu tem a expansão óssea, que é todo o osso, ele fica inchado como se fosse uma bolha. Mas é diferente porque o osso ele tem um padrão de aumento de densidade óssea central, e o tumor de células gigantes tu vai ter uma deformidade lítica e expansiva. Esse não, esse é uma deformidade óssea também, mas é uma alteração mista ou blástica daí, quando tu olhar essa deformidade, tá? Outras deformidades, esse formato de arco aqui, ó, por exemplo, isso aqui é o membro inferior, ó, ele se deformou completamente, e aqui embaixo se teve uma fratura. Isso aqui também, esse tipo de deformidade é característico, bem característico do Paget, certo? Aqui, ó, de novo, agora nem sei que osso é isso aqui parece antebraço, será? Tá incompleto, né? Eu não consigo ver a parte de cima e de baixo, tem dificuldade de dizer qual é esse tíbia, tá certo? Ah, é mesmo, ó, tá lá, tíbia. Ó, duas fraturas aqui e a deformidade, ó, tá toda ela torcida aqui, tá? Então, duas fraturas. Aqui, de novo, então, tu tem a deformidade da base do crânio, tá? Isso aqui, então, aqui a gente chama de invaginação basilar, lá da imagem no 1, ó. E aí depois tem múltiplas alterações blásticas aqui, ó. Esses nódulos aqui são nódulos de calcificação, tá? Se forem externos, daria para palpar. Tipo, esse nódulo aqui daria para palpar porque ele é externo ao crânio, tá? Seguimos agora a vértebra marfinizada. Tu tem vértebras com redução da densidade e uma vértebra aqui com aumento da densidade óssea. Então, isso é característico, então, da vértebra marfinizada, característica do Paget, do mieloma múltiplo e da metástase. Agora, do pararticular aqui, tu pode ter também uma deformidade do pedículo. O pedículo fica maior que o normal e pode ficar todo ele mais claro, todo ele esclerótico. Isso também é característico do Paget, tá? Então, pedículo alargado é característico, então, do Paget. De novo, aqui uma vértebra marfinizada. Aqui ela marfinizada e alargada, ó, eu vou desenhar aqui. Ó, ela ficou maior, ó, que é a vértebra vizinha de baixo, ela veio como se fosse para frente e para trás, pelo nível de deformidade. Então, ela deu uma largada para frente e para trás. Também outra característica do Paget. O processo espinhoso alargado aqui, ó, tá? E toda a vértebra marfinizada. E agora, nessa imagem aqui, ó, ela deformou para trás. Tá? Então, de novo, um alargamento da vértebra, então uma deformidade pagetoide. Acho que está na hora de eu trocar de sala agora. Vamos ver aqui.
Agora sim, o alargamento da vértebra. Isso aqui é o canal medular normal de uma pessoa que não tem Paget. Trocar a cor aqui, o vermelho sempre é melhor, né? Cor melhor, né? Todos concordam, né, que o vermelho é uma cor muito boa. Ó, aqui de novo, ó, o alargamento do canal. Não, professor, não concordo. Acho que o azul é uma cor melhor. A gosto é gosto, dizia uma velha chupando o nariz da outra. Ó, então, aqui, ó, o canal medular, ó, ele ficou estreito. Não? Ó, então o canal medular normal, né? Ó, de cima é o canal medular normal e a de baixo é o canal medular estreito. Por quê? Porque tu teve, então, uma deformidade do osso, né? Ele alargou e aí a vértebra, ela cresceu na direção posterior aqui, ela se alargou na direção posterior, inclusive a lâmina também ficou mais larga, né? Olha como essa lâmina é mais fina, e essa lâmina aqui, ela é bem mais grossa. Então, quem tem Paget acaba desenvolvendo, então, a estenose, no caso, a compressão do canal medular pela deformidade óssea, tá? Então, é muito comum no Paget ter essa deformidade do corpo vertebral e isso poder ser a causa da compressão medular. Aí, o que tu faz aqui? Aí tem que fazer uma cirurgia com um neurocirurgião, que o que ele faz é a laminectomia. O que é laminectomia? Ele corta fora esse pedacinho da vértebra aqui, ó, e isso permite, então, que o saco dural, né, venha para trás, tá? Então, a laminectomia é cortar fora uma das lâminas, para dar espaço para o canal medular se deslocar posteriormente. Isso é uma opção cirúrgica daí, tá? Mas geralmente essas grandes deformidades aqui, muitas delas vão acabar passando por uma necessidade cirúrgica. O que pode já lesar raízes, não procedimento. Não entendi, Pablo. O que pode já lesar raízes, não procedimento. É isso? Ah, sim, cirurgia tem risco. A cirurgia tem risco também, né? Aí tem que ir pesado aí o que é mais importante daí, né? A laminectomia é considerada, apesar de tudo, um procedimento minimamente invasivo, tá? É um procedimento tranquilo. O único problema da laminectomia é que ela pode gerar o que a gente chama de espondilólise iatrogênica. O que é isso? Espondilólise iatrogênica. Tá, vou trocar aqui de sala aqui. Estou sendo expulso. Só um pouquinho, pessoal. Com estudos azul, passa maior impressão de confiança. E tá bom? Vou aqui, ó. Já volto, tá? Bem rapidinho. Então, voltando à nossa discussão sobre as cores, obviamente, né? O vermelho é a cor da paixão, né, pessoal? Então, não? É a cor do amor e a cor do Inter querido. Não? Não concordo. É o azul do Grêmio querido. Não? Então, voltamos aqui. Azul do Grêmio. Outros preferem verde também. Não? Verde, tem várias cores. Tem cor para todo mundo aqui. Mas não que o vermelho não seja o melhor, obviamente, né? Quem é Inter? Ó, então aqui, ó. A laminectomia, quando tu faz a laminectomia, quando tu recebe uma carga axial na vértebra, né, quando recebe o peso, essa carga ela vai se distribuir ao longo de toda a superfície óssea, não só o corpo vertebral, mas também os elementos posteriores da vértebra. Então, quando a gente não tem a lâmina de um lado, quando a gente faz uma laminectomia, quando remove um lado, vou desenhar aqui. Quando tu remove um lado da lâmina, quando tu receber a carga axial no segmento, essa força ela vai se distribuir ao longo de toda a superfície óssea, só que o anel não fecha. Então, o que acontece? Tu vai sobrecarregar a lâmina do lado oposto. E aí tu pode acabar desenvolvendo uma fratura do para-articular do lado que ainda está preservado. E aí isso gera, então, o que a gente chama de espondilólise. Tá? A espondilólise é a fratura do para-articular por iatrogenia. O que é iatrogenia? É um procedimento com objetivo terapêutico que acaba gerando uma lesão.
tá? Então, a espondilólise iatrogênica, ela é causada, então, geralmente por um procedimento cirúrgico. Então, uma das coisas comuns, então, da laminectomia é tu acabar fraturando o par articular do lado oposto por sobrecarga. Sobrecarga seria um exercício físico, um treinamento, ou o paciente ele é pesado, e aí aumenta a carga naquele lado oposto e ele acaba fraturando, então, o par articular. Isso acaba gerando, então, uma espondilólise, que pode, talvez, gerar uma instabilidade segmental e talvez ter que fazer uma artrodese. É claro que eu avancei aqui no tempo, né? Terminei com, de forma trágica, a condição do paciente, tá? Mas é uma possibilidade. Além, obviamente, de tu gerar lesão, tu vai abrir o paciente, aí pode acontecer um monte de coisa. Os procedimentos cirúrgicos de coluna são procedimentos bem perigosos e estão sujeitos a vários efeitos aí, vários problemas, dependendo de problemas bem graves aí. Seguimos, então. A gente tem aqui uma alteração lítica de C2, ó, e aí, claro, a C2 ela tá alargada, né? Ela tá maior que o normal, ó, ela não tem um alinhamento de corpo vertebral anterior, ó. Ela faz tipo uma barriga, ela vem para frente. É uma alteração lítica que tomou completamente a vértebra e o processo espinhoso ele tá todo ele alargado. Quando eu olho isso aqui, tudo bem, ó, até posso pensar no Paget, mas a gente vai descartar outras alterações tumorais também, isso aqui vai ser encaminhado para o oncologista daí, para fazer o diagnóstico diferencial, tá? Então, alterações assim, elas preocupam, tá? Vocês têm que pensar, isso aqui pode ser um tumor horrível, pode ser só um Paget, uma deformidade pagetoide, por aí vai. Mas é uma alteração lítica isolada de uma única vértebra, então cuidado aqui. Essa vértebra aqui, ela tá toda ela marfinizada e do lado tem a degeneração pagetoide, que é a massa tumoral aqui, ó. Então desenvolveu um tumor lateral ao corpo vertebral, tá? Então cuidado com esse camarada aqui, tá? Também já para o diagnóstico diferencial, não mexe. Quando a gente não mexe, os problemas não acontecem, viu? Isso é uma coisa bem importante. Quando a gente não mexe, os problemas não acontecem. Os problemas acontecem quando a gente mexe, quando quer dar uma de super-herói. Expansão do arco, o arco posterior está alargado aqui, além de ter uma calcificação aqui de um ligamento, né, mas esse espinhoso está teoricamente alargado. Que mais? Aqui tá difícil de ver, tá muito feio esse raio-x. Que mais? Essa vértebra aqui também, ó, tá deformada, ó, ela tá alargada, aqui mais alto que o normal, ou o corpo vertebral mais alto que o normal na frente. E aqui, ó, a largada, ela veio para frente, ó, então tu não tem um alinhamento do corpo vertebral, ela veio para frente, ó. Vou desenhar aqui. Ó, tá? Então ela deu uma deformidade, ela tem uma deformidade anterior, posterior preserva o alinhamento. Isso é característico do Paget. Certo? Seguimos. Isso aqui é uma alteração característica do Paget, que é o alargamento do platô. O platô ele fica com mais densidade que o normal, tá? Isso aqui é característico só do Paget, tá? Tem que estar bem evidente para conseguir observar esse aumento de densidade da região do platô, tá? Isso quando aparece esse engrossamento do platô, ele é característico do Paget e a parte anterior do corpo vertebral também ele fica mais retinho, assim, ó. Fica mais vertical. Tem alguma associação com MODIC? Não tem associação com MODIC. O que pode acontecer é que no MODIC do tipo 3, tu tem esclerose subcondral e também vai gerar um aumento da densidade óssea, mas só no platô. Aí, claro, aí cuidar para não confundir o que é deformidade pagetoide e o que seria uma esclerose subcondral, causada então por uma discopatia degenerativa, fratura do platô. Geralmente, as discopatias degenerativas de MODIC do tipo 3 vai acompanhar a perda de altura discal, e a alteração do Paget não vai acompanhar a perda de altura discal. Então, como é que eu faço para diferenciar, então, um engrossamento do platô por Paget de uma MODIC do tipo 3? É que no MODIC tu vai ter discopatia degenerativa, necessariamente. E
na alteração do Paget, tu vai ter o engrossamento isolado sem a perda da altura. Só que assim, né, se vocês observarem só o engrossamento do platô de forma isolada, isso geralmente não caracteriza o Paget, tá? Tu vai ter que ter outras alterações mais marcantes para poder caracterizar o Paget, que seria então pelo menos a osteopenia, alteração mista, e aí depois tu vai te preocupar com o engrossamento do platô. O engrossamento do platô ele geralmente vai aparecer na segunda fase do Paget, que é na fase mista, certo? Então, de novo, o engrossamento do platô, ele geralmente vai aparecer na fase 2, na fase mista. Então, tu já teve uma alteração inicialmente lítica, certo? Agora aqui, ó, o processo espinhoso, levemente alargado e a vértebra marfinizada. Tá? Então, a vértebra marfinizada, toda ela mais clara que o normal, né? E as vértebras acima e abaixo, todas elas com a densidade óssea normal. Ó, a moção, ó, toda ela marfinizada, vértebra vizinha, ó, com redução de densidade óssea, não tem expansão. Isso aqui é característico de quê? Quando tu olha isso aqui, quando tu olha essa imagem B aqui, qual é a primeira coisa que tu pensa? Metástase. Tá? Então, quando tu vê uma alteração de coloração assim, a primeira coisa que tu vai pensar é metástase. Tá? E aí, a segunda coisa que tu vai pensar é mieloma múltiplo. E aí, a terceira coisa que tu vai pensar vai ser Paget. Tá bom? Então, quando tu olhar uma alteração de coloração de corpo vertebral dessa forma, uma vértebra com mais densidade e outra densidade, tu nunca vai pensar que isso aqui é normal. Tu nunca vai pensar, isso aqui não é nada. Não, isso aqui é uma coisa talvez muito, 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 muito grave. Certo? Então, quando tu olhar essas alterações, a primeira coisa que tu vai pensar é metástase. A segunda coisa é mieloma múltiplo, e aí só num terceiro momento tu vai pensar Paget. Pode ser Paget, isso aqui, pode ser qualquer uma das três. Tá? Aqui também, ó. Mas aqui é metástase osteoblástica. Essa aqui, as duas são metástase osteoblástica. Tá? Mas só essa aqui é Paget. Por que só essa aqui é Paget? Porque aqui tu tem expansão óssea, e a única que vai ter expansão óssea é o Paget. Tá? Ó, como é que eu sei? Ó, olha ali o alinhamento, ó. Claro, né, tu vai ter que descaracterizar, vai ter que descartar uma espondilolistese, que é o escorregamento anterior do corpo vertebral. Não é o caso, então tu tem uma deformidade da vértebra, ela ficou alargada, e esse alargamento tu só vai ver, o alargamento tu só vai ver no Paget. Agora essas alterações de coloração tu vê no Paget, tu vê no mieloma múltiplo e tu vê na metástase, certo? Pensamos mieloma antes de Paget por ser mais comum, por ser mais grave. Talvez por ser mais comum também, mas pela gravidade, porque o Paget, ele não é um tumor necessariamente, pode ser que desenvolva no futuro um tumor, mas tu tem que pensar em prioridades. Por que prioridades? Prioridades da hipótese do diagnóstico. Se a tua hipótese é uma condição maligna, uma condição terrível, tu vai ter que necessariamente descartar essa hipótese, tá? Então, sempre que tu avalia o teu paciente, e aí assim, fiquei na dúvida se é uma metástase ou se é, sei lá, um tumor maligno ou um tumor benigno. Essa dúvida ela não pode ficar no teu consultório, tu não pode ficar com essa dúvida em algumas visitas, tu não pode se dar como é que se diz, ao luxo de ficar na dúvida se é um tumor benigno ou maligno e ficar tratando o paciente, isso não pode acontecer. Então tu necessariamente vai ter que encaminhar para o médico para fazer o diagnóstico diferencial. E aí o problema é assim, digamos que tu avalia, isso aqui é Paget, tá, tudo bem, mas igual encaminha para o médico para avaliar. Não vai ser prioridade, de repente, número 1, né, uma emergência, mas vai ter que ir no médico, assim que der, para fazer o diagnóstico diferencial, para ter certeza que aquilo ali não é um outro tipo de tumor e tudo mais, para descartar alguma possível complicação ou diagnóstico de alguma coisa que o paciente não fez. Mas, obviamente, que é muito mais tranquilo, né, descobrir que tem Paget do que descobrir que tem mieloma múltiplo. É muito mais tranquilo descobrir que tem Paget do que metástase, né? Então, o diagnóstico de metástase e mieloma múltiplo são diagnósticos terríveis, são
sentenças de morte. O Paget já não, né? Tá? Então, o Paget é um diagnóstico muito mais sossegado, né? Ah, tem Paget, então tá. Respirei aliviado. E aí, claro, vai ter deformidade óssea, isso, mais ameno, tudo tranquilo, é só Paget, né? Não tem por que se estressar tanto, tá? Agora aqui em múltiplas vértebras marfinizadas, aqui, então várias com, se bem que tá sujeito à interpretação, né? Essa aqui sim, ó, uma alteração blástica, uma alteração lítica e uma alteração mista, ó. Isso aqui bem característico de metástase, certo? Seguimos. Agora, olha só que emoção. Essa vértebra aqui tá toda ela marfinizada e não tem expansão. E tem aqui, ó, uma alteração dessa parte anterior, um leve engrossamento dessa parte anterior. E aqui tu tem uma alteração blástica, que é de todo esse canto anterior inferior do corpo vertebral. Tá? Isso aqui é Paget, que esse paciente tem. Ele tem um engrossamento do platô e nada mais. Quando tu vê uma alteração assim de corpo vertebral, a chance disso ser metástase é muito baixa, porque é uma alteração com uma borda bem definida e uma alteração bem localizada. Quando tu vê uma alteração blástica perto do corpo vertebral, desse canto anterior e inferior, isso aqui pode ser várias coisas, tá? Pode ser metástase osteoblástica, pode ser sim, tá? Mas, geralmente, quando se tem isso, geralmente o que a pessoa tem, não, isso aqui não é gordura deles. Ó, isso aqui é aumento de densidade óssea, porque isso aqui é um raio-x, tá? Isso aqui não é uma ressonância magnética. Então, isso aqui não tem como ser gordura. Isso aqui é osso compactado, é aumento da densidade óssea nessa região do corpo vertebral, tá? Tu vai pensar que isso aqui pode ser como é que é o nome? Uma espondilite anquilosante, Reuter e artrite psoriática também geram um aumento de densidade óssea perto desse canto anterior e inferior do corpo vertebral, tá? Então, artropatias inflamatórias também geram um aumento de densidade óssea focal perto da margem anterior e inferior do corpo vertebral. Pode ser Paget, pode ser metástase osteoblástica, tá? Então tem que fazer o diagnóstico diferencial dessa condição aqui, tá? Eu olhando isso aqui, se fosse no meu consultório, eu ia imaginar que isso aqui é uma artropatia inflamatória, seria a minha primeira hipótese de diagnóstico, porque é mais comum que essas alterações circulares do canto anterior e inferior sejam artropatias inflamatórias, e aí eu encaminharia o paciente para um reumatologista para diagnóstico diferencial. E aí ele faria lá os exames e tudo mais. Vértebra acima alargada, deixa eu ver. Tá meio ruim de ver. Pode ser, sim. Eita, esquivei pro lado sem querer. Não sei, Poliana, eu fico na dúvida se tá alargada mesmo ou não. Não acho tão evidente, sim, esse alargamento. Teria que olhar melhor a vértebra de cima, tá? Pra ter certeza. Aqui eu não consigo ver direito a vértebra de cima. Pode ser que esteja alargado, sim. Tá, mas esse paciente ele tem Paget, tá? Isso aqui é Paget, tá? Eu sei que eu falei agora da análise com reumato, mas esse paciente, no caso aqui, ele tem Paget, tá bom? E isso aqui é uma mielografia, tá? A mielografia eu comentei semana passada, que é a injeção do contraste no canal medular para ver se tem compressão. Então, isso aqui é uma pequena lesão discal, por isso que ficou com essa curvinha aqui, e aqui também tem, ó, tá? Então, lesões discais vão deixar tortuoso aqui o contraste dentro do canal. Agora sim, ó, isso aqui é um alargamento do platô bem característico, ó, do Paget, ó. Isso aqui, o platô tá alargado, ó. A vértebra, ela tem fratura, né? Ela tá num formato de peixe aqui. E aqui tem alargamento do platô, acima e abaixo.
certo? Aqui a gente tem um padrão trabecular, ó, trabecular vertical. E aí isso aqui é o hemangioma. Não esquece que o hemangioma, no caso, uma é hemangioma, né? Acho que as duas são hemangioma. Isso aqui é hemangioma. Só a trabeculação do corpo vertebral remete que aquela vértebra perdeu densidade óssea. Tu tem como fechar a tua porta ali, por favor? Ó, então só uma vértebra trabeculada caracteriza o hemangioma. Pode ser que seja um tumor aqui, né, dentro só desse corpo vertebral. Um tumor lítico também gera essa trabeculação focal de uma única vértebra, certo? Então, pode ser hemangioma também. Então, cuidado, trabeculação de uma única vértebra pode ser metástase osteolítica, pode ser só um hemangioma, também pode ser o Paget, tá? Agora sim, né, alteração mista, disseminada de todo o ilho, né, a gente viu que isso aqui é característico das fases mais avançadas das metástases, né, mas também pode ser Paget, tá? Então essas alterações, assim, toda a imagem, toda ela com uma alteração blástica, uma alteração mista, essas alterações de colorações aqui pode ser metástase, mas também pode ser o Paget, tá? Aqui a trabeculação óssea normal e aqui o engrossamento pagetoide. Deixa eu ver o que propriamente seria isso aqui. Se concentrar nessa alteração de coloração, ó, desse osso aqui, ó, olha a coloração normal e aqui a coloração como um padrão, ó, misto, ó, a trabeculação do osso, ó. Então o osso com a densidade tá sem a mão. Ah, tá certo. Espera aí que eu vou apagar. Ó, aqui, ó, a coloração normal. E aqui uma alteração mista, ó. Um nível de alteração lítica com nível de trabeculação. Tá? Então, ó, vocês têm que se acostumar a ver esse tipo de coloração aqui, ó. Tá? Isso aqui é o normal, o osso sadio. E isso aqui é o osso com trabeculações, ó. Pode ser uma osteoporose, tá? E aí tu olha esse padrãozinho aqui, ó, tá? Um padrão misto aqui, ó. Isso aqui é uma patologia óssea. Aqui deu um alargamento desse lado aqui, ó, característico do Paget também, tá? Tinha que ser mais arredondado, mais fininha essa linha aqui, ó. E aqui tem um engrossamento, ó. Tem uma barriguinha, ó. Veio nesse sentido aqui, ó, a deformidade. Eu vou desenhar aqui. Tá? Só aquilo ali é a parte do engrossamento. Tá? Aqui tá normal e aqui tá engrossado. Aqui tá normal e aqui tem um engrossamento. Que mais? Aqui várias trabeculações, né? E com mais densidade óssea o sacro. Vamos ver. É meio ruim de ver nessa imagem. Deixa eu me lembrar aqui. Vamos ver, vamos me aproximar aqui, desculpa, tá? Ó, aqui tá todo ele trabeculado, esse osso aqui. Vocês se aproximem da tela para conseguir ver melhor, daí eu não consegui ver direito de longe, tá? Então tá todo ele trabeculado, esse osso aqui. A ala sacral eu não consigo ver essa expansão de ala sacral, tá? Isso aqui tu tem uma redução do espaço articular, da articulação sacrilíaca, mas também é um fenômeno natural do envelhecimento, tá? Então cuidar só para não confundir. A tendência é tu ter uma redução do espaço articular da articulação sacrilíaca à medida que envelhece.
E aqui uma esclerose, ó, com mais densidade que o normal. Aqui a densidade normal e aqui com mais densidade que o normal, tá? Que mais? Com mais densidade nessa região aqui, ó. E uma trabeculação um pouco diferente do usual. Aqui a trabeculação normal, bem sutil aqui, mas também não ficou muito evidente nessa imagem aqui. E aqui ele trabeculado aqui. Não me lembro de ser tão difícil de ver isso aqui. Vou pular aqui, tá? Tá meio chato de ver isso aqui. Diagnóstico diferencial, então, geralmente na fase mista, que vai te fazer pensar, então, que é uma alteração lítica e blástica, aí tu vai querer descartar a possibilidade de ser uma metástase. Se for isolado, hemangioma. Trabeculado é quando tu enxerga as trabéculas, Renan. Tu não pode, teoricamente, conseguir ver as trabéculas. Se tu consegue ver as trabéculas, aquelas linhas, é porque tem uma alteração lítica. É porque tem redução da densidade óssea. Ó, então, eu também, não se preocupem com esses últimos aqui, tá bem chato de ver, tá? Mas assim, ó, isso aqui é uma trabeculação, ó. Tu consegue ver as trabeculações horizontais. Sempre que tu vê trabeculação, é porque tem uma alteração de redução de densidade óssea daquele osso. A trabeculação, ela pode ser focal ou ela pode ser do osso inteiro. Quando a trabeculação é do osso inteiro, geralmente a pessoa tem uma osteoporose. Pode ser metástase? Pode. Pode ser Paget? Pode. Tá? Isso, esses risquinhos. Agora, esses risquinhos, eles podem aparecer de forma isolada ou só numa parte do osso. Se ele aparece só numa parte do osso, aí pode ser uma patologia óssea muito séria, tá? Aí tu tem que fazer o diagnóstico diferencial, tá? Então, teoricamente, aqui a gente tem um padrão de alteração da trabeculação óssea aqui, a gente consegue ver esses risquinhos, e aqui ele está mais homogêneo. Aqui também, ó, mais homogêneo, e aqui tem as trabeculações aqui, ó. Do sacro, ó. Aqui ele está todo ele trabeculado aqui, ó. Capaz. Tá? Então, quando vê essas trabeculações, cuidado, tá? Se for uma trabeculação isolada. Bom, diferentemente do Paget, então a metástase tem o córtex fino e pode expandir, né? E o Paget, geralmente o córtex ele fica alargado, tá? E o hemangioma não dá expansão, o osso ele não cresce, só a trabeculação isolada da vértebra, tá? Isso para fazer o diagnóstico diferencial. Aqui a gente faz, então, um diagnóstico diferencial entre o Hodgins, que é um tipo de tumor relativamente raro também, tá? No caso dos ossos, né? O Paget, não estou necessariamente falando do linfoma, tá? Linfoma de Hodgins, linfoma não Hodgins, isso é um tumor bem mais comum, tá? É um tumor do tecido linfático, e tem vários tipos de linfoma, vários tipos, tem linfoma Hodgins, não Hodgins, tem o crônico, tem o agudo, aí tem um universo de tumores para estudar. Eu não entrei nesses tumores, porque eles não necessariamente afetam, até afetam, pode afetar a coluna, mas é raro, os ossos, né, mas eles, tu pode ter linfoma de Hodgins e tal, é um tumor que não tem cura, geralmente ele não tem cura, né, e esses tumores do tecido linfático podem gerar metástase, eles podem se disseminar, pode ser uma coisa muito séria, então cuidado daí, isso aqui é um tumor que vale a pena ser estudado, tá, os linfomas, mas eu não incluí eles aqui na matéria, porque é uma boa pergunta, né, mas teoricamente, dependendo do ponto de vista, deveria ter, né, no conteúdo dessa disciplina os linfomas, tá? Porque eles podem ser uma complicação que o paciente possa vir a ter. Eu já atendi alguns pacientes com linfoma, não fui eu que diagnostiquei a maior parte deles, alguns só eu ajudei a pensar na possibilidade do diagnóstico. Uma ressonância é um exame bem bom para ver os linfomas. O problema é que a ressonância ela só é o corte só da coluna, né? Existe o tecido linfático na parte anterior do corpo vertebral. A gente tem um plexo vascular, um plexo, vários vasos sanguíneos passando anteriormente aos corpos vertebrais,
tipo inclusive na coluna lombar, mais na região da coluna torácica baixa, tá? E o que acontece? A gente tem um tecido linfático, né? E o tecido linfático, ele fica em volta das artérias e das veias ali na região anterior aos corpos vertebrais. Então, quando tu tem linfoma, o linfoma, então, é um tumor do tecido linfático, e aí ele pode aparecer em vários lugares. Pode ter um linfoma na região da axila, pode ter um linfoma na região da virilha, e pode ter também um linfoma nessa região próxima às artérias. E aí tu vai ver uma massa, uma área bem clara em T2, uma bola clara em T2, e aquilo ali é o linfoma, tá? Então o linfoma, ele vai aparecer anterior ao corpo vertebral. Então o linfoma, tu vai ver numa ressonância magnética anterior aos corpos vertebrais. Se for o caso, é uma alteração bem marcante, bem fácil de ver, tá? Cuidado, muito cuidado. Então, os nossos diagnósticos aqui, o principal aqui que eu queria comentar é a da metástase e o Paget, ó, a idade é a mesma coisa, o aumento de densidade é a mesma coisa, só que só o Paget vai ter expansão óssea, metástase não tem, fosfatase alcalina presente em ambos, e se for uma metástase osteoblástica, geralmente é um câncer de próstata, e aí o PSA vai dar aumentado, obviamente no Paget, nem no Hodgins vai dar aumentado, tá? Isso aqui é uma forma de fazer uma diferenciação entre eles. Pessoal, ninguém ainda apresentou nenhum estudo de caso para as horas complementares, só lembrando, você tem que apresentar 4 casos, e o tempo está passando, tá? Seria legal se vocês pudessem trazer casos de Hodgins, de repente o Pablo traz lá o caso lá dele de osteopetrose, tá? Seria legal, aí já começa a contar como as horas de vocês. Vocês têm que apresentar 4 casos aqui em aula, vocês têm no máximo 10 minutos, tá? O ideal é uns 5 minutos para apresentar o caso de vocês, e aí depois eu abro para discussão. Então seria bem legal, acho que essa parte dos tumores, assim, não se prendam aos tumores que a gente viu em aula. Se vocês quiserem trazer outros tumores, outros casos que vocês julgarem interessantes, seria bem legal, de repente, trazer isso aqui. É uma falha aqui da disciplina, não tem o Hodgins. De repente eu monto alguma coisa para uma próxima aula, só a questões de curiosidade. Vértebra marfinizada, então, pode ser metástase blástica, pode ser o linfoma, pode ser Paget, pode ser a degeneração ou pode ser uma infecção. Causas bem raras: sarcoidose, cordoma, mieloma, osteosarcoma, muito raro na coluna, né? Sarcoma de Ewing, osteoma osteoide, osteoblastoma e ilha óssea. Então, geralmente, vértebra marfinizada, para nós, vai ser bem mais comum que seja, então, a metástase osteoblástica. Então, cuidado daí, tá? Pode ser que não seja nada também. Tratamento, então, geralmente, paciente com Paget, ele é assintomático, e aí não precisa nem tomar remédio. O tratamento, então, é só para aliviar os sintomas, né? A indicação principal é para diminuir a intensidade de sintomas como dor, calor excessivo na região sobre o osso, dor de cabeça causada então por envolvimento do crânio, se tiver deformidade, dor lombar por comprometimento vertebral. Tratamento então principalmente para os pacientes mais jovens, os quais conviverão com a doença durante muitos anos. Medicamento então para reduzir a atividade osteoclástica, é isso que se faz daí, tá? Mas é um tumor que não tem morbidade do Paget. Bah, Pablo, eu não tenho aqui não tenho os dados aqui, eu não sei te dizer. Não sei te dizer. Fico devendo essa informação. Para ter o diagnóstico certo do Paget é por biópsia, a biópsia é para quando tu tem uma massa tumoral daí, tá? O Paget, ele não é uma massa tumoral. Tu até vai fazer um corte ali do osso ali, mas vai ser difícil, porque assim, ó, como a gente não sabe a causa do Paget, se é genético e tudo mais, é uma alteração do metabolismo ósseo. A biópsia tu vai fazer e não vai ver massa tumoral, tu não vai ver um tecido tumoral, entendeu? Então, o Paget, o que acontece? Se tu fizer uma biópsia do Paget, tu vai ver o tecido ósseo normal, aí tu vai dizer que não tem tumor, tá? A biópsia é para ver que tipo de célula tem naquela região. Uma cintilografia seria o mais indicado, então. A cintilografia ela vai mostrar as áreas que tem proliferação celular, mas o Paget ele é uma alteração do metabolismo ósseo.
Então vai dar alteração em toda a parte do esqueleto que tem Paget. E aí a cintilografia não vai te dizer se a pessoa tem Paget ou não. Tá? O Paget ele vai ser mais facilmente diagnosticado pelo conjunto da obra, dá para se dizer assim, pela deformidade óssea, por se descartar outras patologias ósseas. E isso aí, Pablo, o diagnóstico ele é clínico. Então ele é um diagnóstico complexo. Então entende assim, quando faz a biópsia é para ver que tipo de célula tem naquela região. Quando tem um tumor, tu tem uma célula que não era para estar lá, né? Que vai caracterizar então uma neoplasia. E aí tu vai ver que tipo de célula que é, e aí isso tu vai te dizer se é ou não tumor. Agora, como o Paget ele é só uma alteração do metabolismo ósseo, quando tu for fazer a biópsia, vai aparecer tecido ósseo, né? Que nem eu fazer se eu não tiver nenhuma patologia, espero que não. Se eu fizer uma biópsia lá do osso, lá da minha coluna, vai dar normal, vai dar que é um osso, é um tecido ósseo, é uma célula óssea. E no Paget é a mesma coisa, né? Só que aí nos exames de sangue vai aparecer lá o aumento lá da fosfatase alcalina elevada, cálcio sérico elevado. Então, é esse conjunto da obra. A presença das deformidades ósseas, das alterações mistas, dos exames de sangue que vão caracterizar o Paget, tá? Por exemplo, se for mieloma múltiplo, tu vai fazer uma biópsia lá daquela célula, lá do osso e tu vai ver célula plasmática sanguínea. Se for uma metástase uma metástase blástica clássica, tu vai fazer a biópsia daquela parte lá do osso, se for fazer uma biópsia óssea, né? E aí tu vai ver então uma célula tumoral e não uma célula óssea naquela região. E se tu fizer uma cintilografia, vai dar o aumento do sinal só nas áreas que tem metástase. E aí tu vai descobrir também um sítio tumoral primário. No caso é uma metástase, né? Agora, se for um mieloma múltiplo, tu vai fazer a cintilografia e vai dar tudo normal. Como é uma alteração do metabolismo ósseo, Paget, a cintilografia vai dar alteração em todas as áreas que tiver reabsorção óssea, ou aumento da densidade óssea vai dar aumentada, mas aquilo não é necessariamente um tumor, é só um desequilíbrio do metabolismo do osso. Se o metabolismo tiver acelerado, vai dar hipersinal, e se tiver reduzido, vai dar normal. Em caso de câncer, o paciente costuma ter febre, fraqueza, emagrecimento e a deformidade óssea. Já Paget não teria nada clínico, apenas alteração óssea, mais ou menos assim o raciocínio? Bah, Denis, me desculpa, mas não. Casos de câncer, o paciente não tem febre, não tem fraqueza, não tem emagrecimento, e isso só vai aparecer em casos extremos. Metástase geralmente é assintomática, assim como também é o Paget. Claro que esses sintomas vão aparecer em quem tiver metástase numa fase avançada, diferente do Paget, que nunca vai dar esses sinais e sintomas. O Paget só vai dar dor óssea pela microfratura ou macrofratura do osso e a deformidade óssea. Então o Paget ele só se torna sintomático quando tem fratura. Só que em muitos casos, na maior parte dos casos, dos tumores ósseos, os tumores malignos, eles também vão doer quando o osso quebrar. Então o quadro clínico ele vai ser muito similar. Vai ser dor pela fratura, tá? Pode ter fraqueza, emagrecimento, pode ter. Aí no caso só das metástases, tá? Mas só lembrando, assim, eu sei que eu passei esses sinais e sintomas, eu vejo direto a gurizada preocupada com esses sinais e sintomas, é válido, é justo, mas eles não são a regra. A regra é não ter sintomas. Infelizmente, a regra é ter um sintomazinho de forma isolada. É claro que o paciente vai te procurar porque ele tem dor, então pode ser que ele já tenha esses sinais e sintomas, porque quando o paciente tem metástase e tem dor pela metástase, é porque ele já está bem no final da vida dele, ele não vai durar mais muito tempo, porque via de regra a metástase ela é sintomática. Vocês vão ver muito assim, paciente que de repente vão ouvir muito esse tipo de relato. O paciente ele tem um câncer e aí ele faz aqueles exames a cada 6 meses, a cada 3 meses, uma vez por ano, para ver se desenvolveu metástase. E aí muitas vezes o paciente ele faz os exames e ele está tomado de metástase, ele tem metástase em várias partes do corpo. E o paciente diz assim, mas eu não estou sentindo nada, eu estou super bem, eu não sinto nada. E é exatamente isso, ele não tem sinais e sintomas, ele está super bem, mas a metástase está pulverizada no corpo inteiro.
E aí ela vai evoluindo, e ela evolui muito rápido, a pessoa vai desenvolvendo massas tumorais em vários pontos do corpo. Às vezes, assim, tu vai ver lá o paciente tem um tumor no fígado, que ocupa 80% do fígado, e aí a pessoa, ela tá normal, ela não tem nada. E aí, realmente, quando ele pega praticamente todo o fígado, aí a pessoa começa a ter deficiência do fígado a ponto de gerar um comprometimento. Então, o fígado é um órgão muito grande, né? E mesmo que tu tenha só uma parte dele, uma parte pequena, ele ainda, dependendo do teu metabolismo, da tua alimentação, do teu peso, tu não vai ter nenhum sintoma, mesmo tendo um tumor gigantesco. No rim também, pode ter um rim lá tomado por tumor e tu não tem nada. Tipo, tu pode ter um rim só e viver normal, entendeu? E ele disse, mas eu não sinto nada. Meu tio tem câncer, descobriu há pouco e nunca sentiu nada. Então esse é o problema dos tumores, é que não tem, né? O tumor é bem grande. Então, dependendo do tumor, da onde ele se localizar, tu não sente nada. Assim, essa disciplina não é para deixar ninguém hipocondríaco, tá? Mas assim, os tumores, eles infelizmente são assim. Ele vai pegar uma parte do teu corpo que tu nem tá preocupado com ela, tu não tá fazendo exame. Por exemplo, vocês têm feito eco abdominal completa para ver se tem tumor no estômago ou no rim, no fígado? Não faz, porque não é comum, é raro tu ter, né? Quando tu tiver alguma coisa, uma dor de barriga, tu vai pensar, comi alguma coisa estragada, não vai pensar, eu acho que estou com um tumor no meu intestino. Ninguém gosta de história triste, né? Eu tenho uma amigona minha, falecida, infelizmente, que ela estava sempre tentando emagrecer. Ela era aquelas ratas de academia e vivia malhando, 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 mas ela não cuidava muito da comida, né? Comia bem e tudo mais, e aí volta e meia ela engordava e ela ficava tri preocupada. E aí ela tomava aqueles laxantes para para emagrecer. E aí ela vivia tomando laxante. E aí volta e meia ela tinha diarreia violenta e tal. E aí um dia ela começou a vomitar, 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 diarreia, diarreia, diarreia. Ela, não é nada, não é nada, não é nada. E aí ela tava assim fazia umas 2 semanas. Aí deu uma piorada violenta, foi pro hospital. E ela tinha um tumor gigantesco no intestino, com metástase. E aí ela morreu. 2 semanas depois ela morreu. Foi hospitalizada, não saiu mais e aí morreu. Mas aí ela não ficava. Aquela diarreia que ela tinha era dos laxantes que ela tomava. Era o que ela acreditava, né? Aqui, então, vamos de novo aqui, vou resgatar aqui. A Caroline, meu tio tem câncer, o tumor dele é grande, intestino, pior que ele só sentia dor de barriga mesmo, mas achava normal. Pablo, tem famílias com adenocarcinoma de intestino no histórico familiar que fazem rotina, endoscopia. Dependendo do histórico de condição que a pessoa tem, ela pode guiar exames, né? Por exemplo, se tem histórico na família de algum câncer em específico, esse familiar ele tem que reportar para os outros, né, dizer para os outros, eu tive tal tumor e tal, então é importante que os filhos, os netos, né, façam os exames de rotina quando tem histórico na família. Ele sempre fez exames, endoscopia e colonoscopia. Aí tem que ver a frequência, né, às vezes o tumor ele aparece muito rápido, infelizmente, às vezes de um exame para o outro. Mas o que mais acontece é a pessoa ela pular alguma etapa, deixar de fazer o exame em algum momento e aí a monstruosidade aparece, tá? Ela vai aparecer igual, só que aí tu pode descobrir ela quando ela for bem pequena ou descobrir quando ela for bem grande. Então, por exemplo, de um ano para o outro aparece, aí não tem o que fazer, né? Tem que tirar ele. O problema é, eu deixei de fazer, faz 3 anos que eu não faço, eu devia ter feito, né? Então, aguardando a biópsia, então, para ver o nível de agressividade do tumor, provavelmente. Né? Eu tenho na família algumas histórias, e isso sempre é bom para os exames pedir os marcadores para câncer. Existem alguns tumores que são genéticos também, e aí tem até algumas pessoas que fazem, por exemplo, tem mulher que tira a mama de forma preventiva, né, sem ter o tumor, doideira, né, mas tem gente que faz, tem histórico na família de tumor agressivo, que tem um componente genético, a mulher extirpa a mama inteira. A Angelina Jolie fez a retirada e botou lá a prótese e tal, com medo de ter o tumor. Isso é uma discussão muito profunda, né? Eu lembro que no mestrado, eu fiz mestrado e tinha uma disciplina sobre bioética, e a gente falou bastante sobre essas questões, assim, de procedimento preventivo e tal. É complexo, né?
Pessoal, fazemos nosso intervalo agora, então, e voltamos às 10h55, pode ser? E aí eu finalizo aqui e entro na aula 5.